Olá, pessoal! Hoje nós iremos falar sobre a diáspora africana. Vamos lá? Vão me acompanhando na leitura e na explicação, tá bom? O continente africano é muito grande. Ele é ocupado por diferentes povos, com hábitos, costumes e idiomas distintos, além de uma cultura muito rica e diversificada. Como vocês já aprenderam, né? Esse daqui, na cor vermelha, é o continente africano, é a África, tá? Vejam aqui esse mapa detalhado da África. Tem muitos que confundem África a um país, né? Mas só que eu tenho a África continente e eu tenho a África do Sul, aonde eu estou mostrando aqui, que é esse país. Então, quando eu estou falando de África, eu estou falando de África continente. Tudo bem? A partir de 1550, milhares de homens e mulheres africanos foram capturados e trazidos para a América, sendo obrigados a trabalhar como escravos. Esse processo é conhecido como diáspora africana. Então, o que foi a diáspora africana, não é? Foi esse processo, né, de migração, né, dos africanos forçada, não é? Eles vieram para a América obrigados, eles eram capturados na África e trazidos para a América. Esse processo ele é conhecido como diáspora africana. Vejam aqui nesse mapa, pessoal, a rota do tráfico de escravizados, né, durante o século XVII ao século XIX, não é? Os africanos, eles eram capturados e trazidos, olha aqui, para o Brasil, né? Para o Rio de Janeiro, para Salvador, para Recife, para São Luís, não é? De diferentes, né, tribos, né, de diferentes grupos africanos, né? Entre 1500 e 1850, o número de africanos trazidos à força para o Brasil chegou a 4 milhões de africanos, não é? Muitas pessoas foram escravizadas no Brasil, não é, pessoal? Muitos africanos foram trazidos à força. E ao virem para cá, né, as principais atividades dos africanos escravizados foram a produção de açúcar, algodão, cacau, café, né, o trabalho nas lavras de ouro e diamante, além de serviços domésticos. Os africanos, eles viviam em senzalas ou trabalhavam como escravos de ganho. O que são as senzalas, né? As senzalas são alojamentos que abrigavam os escravizados. Escravo de ganho era aquele que realizava tarefas, né, como vender produtos e prestar serviços na cidade, né? Eles vendiam os produtos, prestavam serviços nas cidades, mas o dinheiro era entregue para o senhor, né? Para o senhor deles, né? Que era a espécie de dono deles. Nessa maquete que eu estou mostrando, nós temos aqui onde, ó, eu aponto, ó, aqui era onde ficava a senzala, não é? Aqui eu tenho a representação da casa grande, uma capela e aqui eu tenho o engenho, não é? O engenho de cana-de-açúcar. Era mais ou menos assim que eram estruturadas as fazendas, né, durante essa época colonial. Vejam aqui esse engenho. Nós temos aqui nesse quadro, não é, uma representação, né, dos escravos. Olhem lá, né, o povo africano trabalhando nos engenhos de açúcar. Aqui eu tenho outros, né, trabalhos que é onde eram direcionados os escravos, né? Aqui servindo senhores feudais, né? Aqui eu tenho os escravos na cidade, não é? Aqui a gente pode considerar como sendo os escravos de ganho, não é? Que atuavam aí nas cidades. E aqui eu tenho uma fotografia,
não é, de uma escrava que trabalhava como babá. Esses africanos, né, eles eram trazidos para o Brasil em navios negreiros. Vejam aqui essa imagem dos navios negreiros. Vocês acham que tinham condições de sobrevivência? Né? Essa daqui também é uma pintura, uma representação de como eram os navios negreiros. Essas viagens tinham péssimas condições. Os africanos ficavam acorrentados e amontoados no porão desses navios. A travessia durava meses e eles ainda sofriam com a alimentação escassa, os maus tratos, a sujeira e as doenças. Muitos morriam no trajeto. Os africanos escravizados que sobreviviam à viagem eram encaminhados ao chamado mercado de escravos, onde aguardavam para ser vendidos. Depois de vendidos, os africanos começavam uma vida de trabalho forçado em companhia de outros africanos e afrodescendentes escravizados. Aqui eu tenho a representação num quadro de como funcionava o mercado de escravos, não é? Aí era onde eles eram vendidos. Apesar das inúmeras revoltas e fugas, o trabalho escravo foi mantido por mais de 300 anos, até a abolição da escravidão em 1888. Veja estes anúncios de jornais da época. Aqui nós temos dois anúncios, olha aqui, ó. Alugada. Aluga-se uma escrava que lava, engoma, né? Para tratar no Largo do Paissandu, número 19. Escravo, vende-se por cômodo preço por um escravo preto de 45 anos, pouco mais ou menos excelente oficial de pedreiro. Então, os africanos eles foram capturados, trazidos para o Brasil, né, e tratados como mercadoria, não é? Além de vários castigos que eles sofriam, né, caso eles não cumprissem com as suas tarefas. É isso aí, pessoal. Bons estudos!